Bem-vindas e bem-vindos ao nosso módulo 2, um módulo que vai abordar os direitos sexuais e reprodutivos, que são direitos que têm a ver com o nosso corpo, as nossas escolhas e a nossa liberdade. Eu sou a Leopoldina Fekayamalen, sou ativista pelos direitos humanos e vamos então começar a nossa primeira lição. O que são então direitos sexuais e reprodutivos? Direitos sexuais e reprodutivos são aqueles que garantem que toda pessoa, independentemente de quem seja, tenha direito sobre o seu próprio corpo. Isso significa, por exemplo, que nós temos a liberdade de decidir se queremos ou não ter filhos e no caso, por exemplo, de nós querermos filhos, significa que nós temos o direito a decidir quando, como, em que condições temos esses filhos. E significa também que nós temos o direito, por exemplo, de aceder a toda a informação sobre o processo de conceber, por exemplo, um ser humano ou de não conceber um ser humano. Mas direitos sexuais e reprodutivos também significa que nós temos direito a aceder a serviços de saúde, ou seja, é preciso que socialmente se garanta que existam instituições e serviços onde as pessoas, sejam mulheres, sejam homens, podem recorrer quando tiverem alguma questão relativa à sua saúde sexual e reprodutiva. Por que é que os direitos sexuais e reprodutivos são importantes? Esses direitos são importantes porque eles protegem a saúde, a vida e a dignidade das pessoas, sobretudo de meninas e mulheres que, no geral, são aquelas que veem os seus direitos sexuais e reprodutivos mais limitados ou mais afetados. Quando nós temos acesso, por exemplo, à informação sobre questões de saúde sexual e questões de saúde reprodutiva, isso nos permite tomar decisões de forma mais acertada e decisões mais eficazes e mais adequadas para nos protegermos a nós, mas também para protegermos as outras pessoas. Também reside no facto de que nos ajudam, por exemplo, a prevenir coisas como a gravidez precoce, que no caso da Angola é um problema muito grave. Também é importante nós falarmos sobre direitos sexuais e reprodutivos porque eles englobam informações sobre consentimento, sobre autonomia corporal. Ou seja, se nós ensinamos, por exemplo, desde cedo a crianças, adolescentes e jovens, eventualmente, que ninguém tem o direito de violentar o seu corpo, ninguém tem o direito de tocar, de assediar ou de invadir o corpo sem consentimento. Isso é uma forma de munir as pessoas desde tenra idade sobre autonomia corporal e a partir daí também prevenir situações de abuso, por exemplo. Então, como é que os direitos sexuais e reprodutivos se relacionam com os direitos humanos? Relacionam-se com os direitos humanos porque eles protegem a vida, a saúde, a liberdade e a dignidade das pessoas. Assim como todos temos direito à educação, por exemplo, à habitação, à segurança e à igualdade, também temos direito a tomar decisões sobre o nosso corpo e a receber informações e cuidados de saúde adequados quando é necessário. Os direitos sexuais e reprodutivos existem para garantir que ninguém é forçado, nem discriminado ou impedido de viver a sua sexualidade de forma segura e respeitosa. Por que é que é importante falarmos sobre direitos sexuais e reprodutivos no contexto de Angola? No nosso país, infelizmente, muitas meninas ainda enfrentam desafios que limitam esses direitos. Se olharmos para coisas básicas e naturais do corpo das mulheres, e aqui estamos a focar especificamente no corpo das mulheres, porque no geral as mulheres têm questões de saúde sexual e reprodutiva muito específicas, que não atravessam corpos masculinos. Então, se nós olharmos para questões de saúde sexual e reprodutiva, no caso das meninas e das mulheres, no contexto de Angola, nós temos ainda algumas barreiras e alguns desafios por ultrapassar. Vamos aqui pensar em alguns exemplos muito comuns no nosso dia a dia. No período menstrual, em Angola, é muito comum ouvirmos raparigas que se queixam de dores absurdas, aquelas dores que nós chamamos de dores na bexiga, que cientificamente, na verdade, não são dores na bexiga. São aquelas dores que antecedem um bocado o período menstrual ou que ocorrem durante o período menstrual. O normal é, no senso comum, é as raparigas acharem que é um tipo de dor que não tem solução.
que não tem solução, que é mesmo assim que tem que se aguentar. Ter direitos sexuais e reprodutivos garantidos significa, por exemplo, que as meninas têm desde cedo a informação de que sentir dores durante o período menstrual não é uma coisa normal, não é uma coisa a normalizar e que elas têm direito, por exemplo, a irem a centros de saúde, fazer consultas e receberem tratamento em relação a isso. Outro exemplo também muito comum no nosso contexto é ouvirmos casos ou relatos de maus tratos nas maternidades. Nas nossas famílias, nas nossas amizades, nós muitas vezes ouvimos situações em que uma mulher que estava grávida ou não teve acesso a consultas, ou foi ao hospital e foi maltratada durante a consulta, foi submetida a procedimentos de saúde invasivos, foi tocada no corpo de uma forma que a violentou, que se sentiu desrespeitada. Ou, por exemplo, temos casos em que mulheres grávidas nos hospitais dividem a cama com outras mulheres, estão em hospitais que não têm água, que não têm o mínimo de saneamento básico. Todas essas questões estão relacionadas com os direitos sexuais e reprodutivos. Se nós tivéssemos esses direitos garantidos, essas situações, por exemplo, não ocorreriam. Então, nós temos ainda no país um quadro, uma realidade que nos diz que falar sobre esses direitos, que nos consciencializarmos sobre esses direitos é ainda uma questão urgente e muito importante, porque temos todos esses problemas por resolver. Para transformarmos essa realidade e nós, por exemplo, combatermos essas situações de violência no parto, de falta de informação sobre o ciclo menstrual, de casos como abuso sexual, é preciso que nós tenhamos consciência sobre direitos sexuais e reprodutivos e lutemos por eles. O que é que então os direitos sexuais e reprodutivos nos garantem? Os direitos sexuais e reprodutivos nos garantem acesso à informação, sobretudo que tem a ver com a nossa vida sexual e vida reprodutiva. Nos garantem também o direito à educação sexual, que ainda é um desafio no nosso país, mas é um direito pelo qual nós precisamos continuar a lutar. Nos garantem também o direito à informação segura sobre como planificarmos o início de uma família, o que é construir uma família, o que é ter filhos, qual é a melhor altura para ter filhos, a altura seja do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista também de ter condições emocionais e financeiras para arcar com a construção de uma família. Pensar em direitos sexuais e reprodutivos também é garantir que todas as pessoas têm o direito a consentir ou não consentir qualquer prática, qualquer ato que envolva o seu próprio corpo, o uso do seu corpo. Pensar em direitos sexuais e reprodutivos também significa garantir que nenhuma pessoa, nenhuma menina, nenhum menino, nenhuma mulher, nenhum homem é violentado sexualmente. É também garantir que todos nós e todas nós temos autonomia sobre o nosso corpo e que ninguém tem o direito de dizer sobre como nós temos que viver a nossa sexualidade e sobre as decisões que nós tomamos sobre o nosso próprio corpo. Chegados até aqui, deixo-vos então com a missão de responder a duas questões. Primeiro, o que são direitos sexuais e reprodutivos? Segundo, por que ainda é importante e urgente falarmos sobre direitos sexuais e reprodutivos no contexto de Angola? Obrigada por estarem aqui, por terem acompanhado essa lição até o fim. Espero que vocês continuem e passem para a nossa próxima lição, que vai abordar os desafios e as barreiras que, no contexto de Angola, impedem meninas e mulheres de exercerem de forma plena os seus direitos sexuais e reprodutivos. Tchau e até a próxima lição!